Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é a aula A288, cujo assunto é SPDA e as medidas adicionais para minimizar os riscos em um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Porque vocês sabem que não basta somente o SPDA seguindo a norma que tudo vai estar resolvido. Existem medidas adicionais que devem ser tomadas para minimizar os riscos, deixando esses riscos no tocante a tensões de passo e de toque a níveis aceitáveis para a segurança da vida das pessoas naquela estrutura a ser protegida. Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica, aula A288. As medidas adicionais de proteção contra acidentes aos seres vivos em um SPDA, ou seja, em um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Essa aula eu apresento para vocês as medidas e a importância dessas medidas para evitar acidentes em caso de descarga atmosférica na edificação, contendo o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Primeiramente, as medidas adicionais. Em certas situações, a proximidade dos condutores de descida do SPDA ou do para-raio. O condutor de descida é aquele condutor responsável por escoar a descarga atmosférica. Então, em certas situações, a proximidade dos condutores de descida de um SPDA externo à estrutura, ela pode trazer risco de vida, ou seja, ela traz algum risco de vida para as pessoas ali. Esse risco, ele existe, isso é importante. Mesmo que o sistema de proteção contra descargas atmosféricas ele tenha sido projetado e construído de acordo com as recomendações apresentadas na NBR 5419 de 2015. Então, pessoal, em certas situações, nas proximidades dos condutores de descida, mesmo que o sistema de proteção contra descarga atmosférica tenha sido projetado e instalado conforme a 5419, existe risco de vida, pode trazer riscos de vida. O que é a descida? Exemplificando, aqui eu tenho uma descida do meu SPDA. Exemplificando essa descida, vocês podem observar que tem aqui um condutor a 2,50, um eletroduto de PVC a 2,50, dando isolamento a essa descida. Mas mesmo assim, pode ter risco, né, de tensões de toque e tensões de passo. Tá? Aqui eu tenho do outro lado um pilar metálico sendo utilizado como descida. Só aqui embaixo, conectando ao pilar, o sistema que vai para o aterramento para dissipar essa descarga. O que eu quero que fique bem claro é que mesmo que você projete o seu SPDA e construa ele de acordo com as normas 5419, de acordo com a norma 5419 de 2015, existe risco do SPDA em função das tensões de toque e de passo. Primeiramente, você tem um SPDA, tem a descida desse SPDA, né? E alguém encosta nessa descida de SPDA e está ocorrendo um evento de uma descarga. Esse toque nesse condutor de descida pode circular na pessoa uma corrente. E essa corrente é a corrente provocada pelo toque no momento em que ocorreu a descarga atmosférica. E tem um outro conceito, que é essa descida, quando a descarga atinge a descida, ela injeta a corrente da descarga pelo solo e cria no solo gradientes de potencial, que vai ocorrer uma diferença
de potencial entre os pés da pessoa, circulando assim uma corrente, mesmo que o SPDA seja projetado conforme a 5419 de 2015. Então, esses são os dois conceitos, o toque e o passo. As tensões de toque e as tensões de passo. Bom, como então reduzir esses riscos, reduzir os riscos a níveis toleráveis? Primeiramente, se a probabilidade da aproximação de pessoas ou a duração delas, né, fora da estrutura e próximas às estruturas for muito baixa. Então, veja bem, se as pessoas fora da estrutura, né, existe uma probabilidade muito pequena dessas pessoas estarem próximas aos condutores de descida, né, essas medidas as medidas que eu vou apresentar, elas são desnecessárias, desde que você avalie que a probabilidade da aproximação de pessoas ou a duração da presença dessas pessoas fora da estrutura e próximas aos condutores de descida, ela for muito baixa. Se você analisar e essa probabilidade for baixa, medidas adicionais não serão necessárias. Agora, se o subsistema de descida constituir em pelo menos 10 caminhos naturais de descida, ou seja, se os pilares forem pilares metálicos e tiver aí 10 pilares metálicos, né? Aí a gente tem exemplos de armaduras de aço, pilares de aço, né? Interconectados conforme a 5410. Se isso existir, né, não é necessário na verdade, implementar medidas adicionais. Pois bem, terceiro item, se a resistividade da camada superficial do solo até 3 metros de distância daquela descida for igual a 100 quiloohms por metro. Se você fez o projeto, esse projeto você previu no item A que não existe probabilidade das pessoas estarem ali fora ou próximo à descida, e se o subsistema for constituído, né, de 10 pilares, por exemplo, metálicos, e se a resistividade do solo a 3 metros da descida tiver uma resistividade de 100 quiloohms por metro. Atendida a essas necessidades, medidas adicionais não são necessárias. Bom, e como que eu vou ter um solo com a resistividade de 10 quiloohms por metro? Você pode fazer uma cobertura de material isolante, né? Por exemplo, o asfalto, 5 centímetros de espessura de asfalto, ou uma cobertura de 20 centímetros de brita. Geralmente isso vai reduzir os riscos a um nível que seja tolerável em caso da incidência de uma descarga atmosférica. Bom, como reduzir os riscos toleráveis? Uma proteção, né, no solo de asfalto ou de brita vai me dar uma proteção. A brita, o material brita número 1, 2 ou 3, quando molhado, ele tem uma resistência de 3.000 ohms vezes metro. O concreto tem de 1.200 a 280.000, de 21 a 100 quando ele estiver molhado. O asfalto, olha aqui o asfalto, que beleza, a resistividade. 2 vezes 10 a sexta, a 3 vezes 10 a sexta quando seco, quando molhado, 10K a 6 mega ohms vezes metro. Por que isso? Porque isso, se você construir a 3 metros dessa descida, essa proteção no solo, vai minimizar e diminuir os riscos, deixando os riscos a níveis toleráveis. Essa primeira equação e a segunda equação, elas definem RMP, é a resistência múltipla dos dois pés. Então, a resistência múltipla dos dois pés, quando você tem uma incidência, uma descarga no solo que cria os potenciais, essa resistência é ρS
Esse ρS é a resistividade do recobrimento da superfície, dividido por 2πRP, onde RP é a resistência definida por ρS sobre 4B, onde B é o quê? É a passada, 0,83 metros da passada. E C é o fator de redução, que vai depender da espessura da camada ali no solo, asfalto, por exemplo. Então, as medidas de proteção, recobrimento do solo, vai reduzir e minimizar e colocando a riscos toleráveis. O valor de C, ele pode ser calculado, que é aquela constante. Esse valor C, ele está em função da resistividade superficial do solo, né? E da resistividade da primeira camada do solo. E também da profundidade do revestimento, que a gente chama de HS, que é a profundidade da espessura, né, de concreto, por exemplo, de brita, né? E aqui vocês veem que à medida que aumenta o C, aumenta o RP. Aumentando o RP, o que isso vai produzir? Quando você aumenta esse valor de C, né, o valor de C, ele vai provocar, ou na verdade vai aumentar a resistividade, né? E isso vai minimizar e colocar a riscos toleráveis. Ok, pessoal? Então, só para exemplificar por que nessas medidas. Aqui tem como reduzir, né? No caso, a gente tem quando uma descarga atinge, né? A descarga atinge na superfície do solo, a gente cria os gradientes de potencial, né? Vocês podem olhar aqui que à medida que a gente vai chegando, aproximando, próximo onde a descarga caiu, o potencial é maior. Mas veja que existe diferença de potencial. Para minimizar isso, olha aqui em cima, colocar uma camada de uma espessura de asfalto de tal forma a isolar, a minimizar a diferença de potencial. Ou você colocar 2 camadas de brita, uma subcamada de brita mais espessa e uma brita mais granulada fina. Isso vai aumentar o quê? A resistividade nesse ponto. Como o potencial vai vir aqui do solo natural para cima, isso vai minimizar e deixar o risco a níveis toleráveis. Bom, se nenhuma das condições anteriores que eu coloquei, A, B e C, for preenchida, nas medidas adicionais de proteção devem ser colocadas, como eu mostrei do asfalto lá, do recobrimento, né? E você tem também como medida adicional fazer a isolação dos condutores de descida. Isolação dos condutores de descida provida de um material de borracha, EPR, que suporta tensões de ensaio de 100 kV, com duração de 1,2 a 50 microsegundos, por exemplo. No mínimo, uma camada de 3 milímetros de polietileno reticulado, que é essa borracha aqui de polietileno reticulado, lá naquele condutor de descida que pode oferecer risco. Então, você coloca a descida isolada com cabo de polietileno de 3 milímetros no mínimo de espessura. Ok? Existem fabricantes que fornecem esses cabos de descida, né, isolados, né, para aumentar a segurança e minimizar os riscos quanto à tensão de toque. E também você pode colocar restrições ou barreiras ou sinalizações de alerta para minimizar, lembra, não é reduzir, é minimizar a probabilidade dos condutores de descida serem tocados. Então, você coloca lá placas de sinalização. Isso tudo minimiza, né, e traz os riscos, no caso da incidência da descarga, em níveis toleráveis. Os riscos são reduzidos a um nível tolerável, como eu comentei, se uma das condições existentes que eu mostrei lá no primeiro slide, na letra A, B ou C, forem preenchidas. Se nenhuma daquelas medidas forem preenchidas,
Medidas de proteções adicionais devem ser adicionadas, como eu coloquei, imposição de restrições, construção de eletrodo aterrado com reticulado complementar em torno do condutor, que é o EPR, de borracha. Né? Aqui, então, a gente tem algumas medidas. Condutor de descida, plaquinhas. Eu coloco lá, ó, risco de choque elétrico, mantenha a distância de segurança superior a 3 metros, quando aquelas condições da letra A, B e C não forem atendidas. Aí a gente coloca essas plaquinhas de sinalização amarela, próximo aos condutores de descida. Então, pessoal, é importante vocês observarem essas medidas adicionais, porque elas minimizam e trazem os riscos da descarga atmosférica, mesmo que o SPDA esteja em condições adequadas e conforme a norma, mas pode ter risco. E para colocar esses riscos a níveis toleráveis, a gente utiliza essas medidas adicionais e de suma importância. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica e essa aula foi construída usando a 5419 de 2015, a sua parte 3.